tempo passa e os valores se atualizam. E hoje em dia, o que quer realmente uma mulher? O que realmente importa para uma mulher? Essas perguntas vão nortear o programa Entre Elas de hoje. E para de conversar sobre essas questões, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias a psicóloga, contoterapeuta e consteladora familiar Simone Corso. Há também psicóloga e nossa vereadora Paula Iores, e apresentando comigo a jornalista Vânia Marta Speiori. Simone, eu vou começar perguntando para ti, porque essa abordagem da contoterapia é uma ferramenta assim que a gente não escuta tanto falar. E eu queria que você explicasse como é que é esse atendimento que você faz específico para mulheres, né? Sim, Então, como é que funciona esse atendimento? Em Caxias do Sul tem um grupo terapêutico específico para mulheres, onde a gente estuda, então, os contos do livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vai trabalhar história por história, porque são histórias arquetípicas, que elas têm orientações muito importantes para voltar, né, para a mulher resgatar. Eu digo assim, é para colocar a mulher no seu lugar de merecimento. Porque a mulher, ela está um pouco afastada de si mesma, da sua essência, e esse livro nos ajuda a resgatar toda aquela sabedoria interna da velha sábia que habita dentro de nós, os nossos dons, os nossos talentos, especialmente, assim, características específicas que a mulher, às vezes, esquece um pouco, devido a ela ter ido para o mercado de trabalho, ter se afastado do lar, né, a amorosidade, a compreensão, a compaixão, especialmente uma certa tolerância e compreensão com ela mesma, de que ela assumiu muitas atividades e que ela não tem como mais dar conta de tudo hoje em dia. Antigamente a mulher ficava mais no lar, né? E hoje não, ela tem que dar conta de muita coisa. E eu participo de muitos grupos de mulheres, a gente estuda as deusas gregas também, e a primeira pergunta que a gente faz: o que você quer como mulher? E as respostas: eu quero a minha vida de volta, eu quero ter liberdade, eu quero poder de escolha, eu quero poder ter liberdade de escolher como eu quero viver a minha vida, se eu quero ter filhos ou não, né? Sobre o meu corpo, ter liberdade sobre o corpo. A mulher hoje, ela vive escravizada, né? A mídia está aí, às vezes, para nos colocar um padrão que a mulher talvez deveria seguir quando ela se compara com as outras, né? Mas aí a doutora Clarissa fala que não, o que a mulher precisa resgatar é voltar para a sua vida natural, que é ali que está a essência da mulher, né? E isso a mulher se perdeu. E que vida natural é essa, Simone? É a vida onde a gente vai entrar em contato com aquilo que a gente perdeu, com a poesia, com o encantamento, com a contemplação. A gente não tira mais tempo para isso. A mulher, às vezes, ela fala que a mulher moderna é um borrão de atividades. Ela faz muito para todo mundo, e quando chega na hora dela, ela está esvairida, ela está cansada, ela não tem mais forças, né? Acaba esquecendo até do que fez. Sim, que ela precisa realmente se dedicar um tempo para ela e para essa contemplação, para essa poesia, porque ela fala que a alma é feminina e essa alma é poética e ela precisa ser nutrida. Assim como o nosso corpo precisa de bons alimentos, a nossa alma também precisa ser nutrida, né? Essa nutrição que tu fala é mais uma questão mesmo de espiritual, de se conectar consigo mesmo, e não aquela questão de se cuidar, de fazer as unhas, né? É uma outra situação, né? Então, pode falar, vereadora. Então, primeiro, Simone, que eu estava muito curiosa de ler esse livro, e eu dei ele de presente. Acho que pode mostrar o livro para todo mundo ver. Das mulheres. Eu dei esse livro de presente para a filha de uma grande amiga minha. E é uma menina que eu amo, eu tenho ela como minha sobrinha, assim. E eu tinha vontade de ler, então, mais vontade ainda, né? E dizer assim, ó, que eu não sei se alguém de vocês está assistindo ou já assistiu a série Vikings. E as pessoas dizem, não, eu não vou ver, é muito agressiva. E eu tô vendo, eu não gosto de coisas agressivas, né? Gosto de filme de ação, não gosto. Mas por que eu tô assistindo essa série? Porque a mulher é tão forte nessa série. E lá tem uma igualdade. Não tem essa questão da mulher ser objeto ou de o homem estar à frente. Elas são fortes. E foi o Rodrigo aqui da Câmara que me deu um toque dessa série. Eu acho que resgata isso, sabe? E tanto que na série, quando eles começam a ir conhecer a Europa, que lá tem o catolicismo, tem a religião, a mulher começa a ser objeto. É muito diferente, né? Porque Vikings é bem ancestral, sim, né? Então, essa força interna, por essas capacidades que a mulher tem, que é genético, né? Que é da natureza,
ali a gente vê, né? Ela tem um amor fraternal, ela cuida dos filhos e ela também é lutadora, ela guerra, ela tá na guerra, ela luta de igual para igual com os homens, mas ela tem é um espaço lindo. Eu assisti a série por isso, porque eu disse, olha que bonito esse comportamento. Nem tô vendo, porque eles se matam com machadinha, tem muito sangue, eu nem olho isso, mas o comportamento, sabe? E agora que eu me meti, fui interromper, eu acho que é tudo que te fizer bem, sabe? Se for fazer as unhas, que seja. Se for escutar música, né? Que seja. Mas seja assim, a gente se dá momentos de prazer, de ter segurança, de dizer, não, o que eu quero é a verdade das coisas. Hoje de manhã, ali naquela tribuna, teve gente que me disse que pena que que fiquei de ti, Paula. Sim, fui vaiada, né? Eu disse, não, eu estou muito bem. O que eu falei é a verdade. Só para explicar para quem está nos assistindo, hoje de manhã, então, na sessão ordinária, que a vereadora estava participando, recebeu um grupo de estudantes que estavam se manifestando. Casa cheia, né? Contra o governo, né, atual do Estado. E aí a vereadora Paula manifestou sua opinião. O pessoal está, assim, claro, dizendo a favor da educação, das reivindicações. Eu também sou a favor da educação, né? Mas eu ocupei a tribuna para posicionar, para esclarecer o que está acontecendo. E eu disse para eles que educação também é ouvir. Educação, além daquela de sala de aula, é a gente ouvir as pessoas e poder ampliar nossa percepção, saber a verdade das coisas, né? Então, eu vejo que é muito isso, né, Simone? A gente saber a nossa verdade, né? O que está dentro da gente. E escutar e estar sempre aberta, né, para o novo, para entender, acolher, né? Que a dor de cada um é a dor de cada um, enfim. Vereadora Paula, tu acha que hoje as mulheres têm muito mais tempo para os outros e pouco para si? Acho que elas se dedicam muito mais a outras causas e acabam esquecendo de... Tudo vai de escolhas, né, gente? Eu sempre trabalhei muito, né? Mas eu sei, assim, que eu cheguei a ligar piloto automático com as crianças e tal, mas sempre tive o tempo reservado para eles, sabe? Almoço em família, jantar em família. Não tinha van, era eu que levava para a escola para poder saber como é que estava a escola, sabe? Então, claro, quem pode escolher, eu acho que a gente sempre... Não sei se a gente sempre pode, né? Eu acho que sempre pode. A gente tem o livre-arbítrio, né? Mas o problema é a gente não entrar na massa, né? Na massificação das coisas e... Cada um tem uma história, né, gente? Cada tem uma história, é isso. Interessante que a gente falou sobre educação e esse é um território em que a mulher pisa muito. A maior parte da docência é composta de mulheres. Talvez tenha sido a própria docência o primeiro passo de saída do universo doméstico para o mundo público da mulher. Hoje a maior parte são mulheres e a mulher, ela tomou decisão de sair de casa, da vida doméstica, quando então ela era professora. Para nos surpreender ainda mais, né, as famílias permitiam que a mulher só saísse de casa se fosse para exercer a docência. Que está ligada à maternidade, que está ligada ao cuidado. Não quer dizer que seja a regra, né, mas está muito próximo disso. Esse cuidado, Simone, que a mulher oferece muito aos outros, que nem você mesma disse, a mulher está fazendo muitas coisas para os outros e, por vezes, não faz para si. A gente continua atrelando muito o cuidado às mulheres. Por que a gente faz isso? Porque o cuidado seria mais do maternal, do feminino, né? Mas as coisas estão mudando, os homens estão participando mais da vida familiar, eles estão dividindo as tarefas com a mulher. Mas, claro, que aquele olhar amoroso, de cuidado, até de proteção, é da mãe, né? O pai, a gente fala assim, até pelo olhar da constelação, o pai é aquele que pega a mão no filho e leva para a vida, para enfrentar os perigos que tem na vida. A mãe é aquela que é sempre mais preocupada, que quer proteger o seu filho, né? Então, ela sempre vai ter esse olhar mais amoroso de cuidado. Mas, eu digo, graças a Deus, as coisas estão mudando. Isso. E os homens estão participando muito, sim, da vida doméstica e da educação dos filhos. Mas esse olhar, né, de cuidar e amoroso é da mulher. Outra característica que é da mulher, tem característica só do feminino. E que nós somos as representantes maiores do feminino. Então, a paciência, o cuidado... são características femininas. Isso não é tanto do homem. Ele vai cuidar da sua maneira,
E é isso que eu acho que a mulher também tem que olhar e respeitar. Que o homem, ele vai cuidar do seu jeito, da sua maneira, né? Aprender a respeitar como ele consegue fazer isso dentro de casa. Ele não vai fazer como a mulher, ele vai fazer o seu modo. Mas isso que é o legal de ter essas diferenças, de dividir, compartilhar, trocar ideias. Né? Que nem tem um exemplo assim que a gente cita muito. Como que uma mulher leva as crianças passear no parque e como que o pai leva essas crianças passear no parque. A mãe vai cheia de sacolas, ela levou a comida, ela levou a água, ela levou tudo, até para fazer um atendimento nos primeiros socorros, ela tem tudo naquelas sacolas. O pai, ele vai com o celular, com o jornal. Pode ir, meu filho, pode ir que eu tô te cuidando, né? Então, o pai coloca mais o filho, assim, à frente aos desafios, ele começa a preparar mais essa criança. Posso dar um exemplo, Sim. gente? Tem uma coisa muito hilária, assim, da nossa história, né? Das crianças, colegas de escola e os filhos. Aí teve um acampamento dos pais com os filhos, lá em Entre Rios. Só foram os pais e os filhos, as mães não foram. E, gente, os pais deixaram os filhos não tomar banho. Eles puderam ir, todo mundo, eles brincaram todo dia, correram, fizeram fogueira na beira do rio e puderam não tomar banho. Eles não esquecem disso, né? Sim, então, sim. São coisas bacanas, né? E Sim. também pela diferença, né? Tipo, da mãe mais amorosa e o pai mais firme. E, às vezes, tem casais que isso se inverte. Sim, se o pai é inverte. mais amoroso e a mãe é mais... Mas é importante ter esses diferentes estímulos, Claro. né? Porque tem que aprender as duas coisas. Eu acho que respeitar a individualidade de cada um sem colocar essa coisa de gênero. O homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim. Isso sim. Né? Independente de gênero. Ou às vezes o homem pode ser Isso um pouco mais causa amoroso, a mulher sofrimento, mais né? prática. Isso. Que é uma cobrança da sociedade e a pessoa acaba tendo isso com ela mesma também, né? É verdade. De se cobrar. A coisa de homem não poder chorar causa sofrimento. Muito. Eles ficam envergonhados de chorar. Quando, na Reprimido. verdade, nenhum problema em chorar, né? Ao contrário, a gente expulsa né? E por toxinas. E por conta dos preconceitos, às vezes aqueles que choram demais, às vezes também passam dificuldades. Porque acabam sendo motivo de... Inclusive, a doutora Clarissa fala que as mulheres, elas se afastaram muito de si mesmas, não olham mais para dentro de si, para o seu sentimento e para a emoção. E quantas mulheres chegam no consultório e têm muita dificuldade em entrar em contato com a sua emoção e chorar. Né? Muitas mulheres. Então, é isso que a gente resgata, porque ela fala que o choro vai liberar muita coisa importante que está ali, que tem que sair, que está ali guardada há muito tempo. É como se fosse o chorar, abre portas para o sorrir? Sim, vai movimentar a vida, vai liberar o velho para poder entrar o novo, né? Se tu não libera aquilo que tu está guardando lá há muito tempo, dores, mágoas, ressentimentos, como que vai entrar o novo na tua vida? Eu lembro de ter visto algum momento, já há algum tempo, que sempre o maior índice de infartos era masculino, por falta disso. E que a vida da mulher foi se masculinizando tanto que começou a aumentar também o infarto nas mulheres. Então... o ser humano é altamente adaptável, né? Então, eu acho que conforme a sociedade vai criando algumas coisas, conforme a rotina vai, as mulheres, os homens vão se adaptando àquilo e eles não conseguem se conectar mais com o que são, né? Acho que é isso. Com a sua essência, vão deixando a sua essência um pouco de lado, coisas mais importantes para fazer, né? Acho assim, o cuidado dos filhos, da casa, o marido, o trabalho. A mulher tem muitos afazeres. E vai se esquecendo um pouco de si, de olhar para esse seu sentimento, para aquilo que é importante para si. Porque a doutora Clarissa fala que dentro de toda mulher habita uma criadora, uma curandeira e uma amante, uma artista. Então, se nós todos somos artistas, nós temos a capacidade de criar e encontrar soluções para a nossa vida, de criar o melhor para nós e automaticamente para todos que estão à nossa volta. Ótimo. Então, nós vamos continuar falando mais sobre isso no próximo bloco, sobre esse poder feminino também que todas as mulheres carregamos conosco. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos em 1 minutinho. Vai
Vai buscar essa saudade, sonho meu, pois quem chora mora longe ou se perdeu. Vai ganhar velocidade pra aprender a não apanhar, não ter mais nenhum medo nessa vida. Vai me procurar no amanhecer, aquela velha rua sem saída. Se cair alguma estrela pelo céu para o teu olhar, não vou sofrer aquela velha despedida. Vamos viver. Vai buscar essa saudade, sonho meu, pois quem chora mora longe ou se perdeu. Encontrou felicidade numa flor, doida pela dor de não ter espinhos pela vida. E antes mesmo de ir embora, por favor, vai buscar aquele amor que era só meu. Encontrar a liberdade pra entender como suportar a solidão de quem se perde pela vida numa canção. Deixa aberto uma saída do coração. Voltamos com o programa Entre Elas, hoje com o tema O que as mulheres realmente querem. E agora eu vou perguntar para a Simone um pouco mais para ela nos explicar mais como funciona a contoterapia, como ela trabalha com a autoestima das mulheres e na solução dos conflitos internos. Sim, a contoterapia é uma ferramenta terapêutica que vai auxiliar os pacientes a entrar em contato com a sua emoção, a resgatar memórias, lembranças, coisas que ficaram esquecidas, enterradas há muito tempo e que precisam retornar a nível consciente para serem trabalhadas. Por exemplo, de quando elas eram crianças? Sim, vou trazer um exemplo aqui. No meu primeiro final de semana de formação, isso foi em agosto de 2017. Houveram várias histórias, né? Então existe o poder da contação e existe o poder da recontação da história, onde se recria novas histórias. Então o contador ele conta e os participantes, cada um vai contar aquela história da sua maneira, com seus elementos pessoais, né? E durante uma recontação, eu acessei uma memória de 4 anos de idade, que eu não me lembrava mais. Então, eu vivi, na minha infância, todo mundo viveu certas dificuldades, certas dores, né? Nem toda a nossa vida foi o tempo todo feliz, a gente teve muitas dificuldades. E eu vivi um período ali da minha infância que foi um pouco triste, que eu fui afastada cedo da família, fui colocada numa escolinha maternal, que era o dia inteiro, os amiguinhos não iam e tal. Então, foi um período triste para mim. E eu tinha mais lembranças tristes daquele momento. E com a recontação, eu acessei uma imagem de um momento feliz daquele período, onde 2 primas minhas, gêmeas, que eu tenho um carinho especial, me colocam em cima de uma mesa, era um jantar de domingo, um almoço de domingo no interior de Caxias do Sul, e elas me colocam ali para cantar e dançar as musiquinhas que eu aprendia na escolinha. Quando eu acessei aquela lembrança, aquela memória, eu me emocionei de uma forma. E aí a gente começa a fazer como se fosse a troca das imagens, porque nós somos um baú de imagens. O nosso inconsciente, como é que ele trabalha? O que ele guarda? Ele guarda imagens. Imagens, sensações, cheiros. É isso que o nosso inconsciente guarda. E a contoterapia, os contos, eles vão acessar essas imagens que estão lá no nosso inconsciente. Né? Então, eu começo a fazer a troca, eu começo a restaurar aquelas emoções que estão danificadas. É isso que o conto faz, ele busca aquelas emoções que estão danificadas para restaurar, para ressignificar. Então, eu incluí dentro desse meu leque de imagens do meu inconsciente uma imagem boa, uma imagem alegre, feliz daquele período que até então para mim tinha sido difícil e que eu não conseguia ver nada de bom. Como se fosse uma reconfiguração. Isso, tu vai ressignificar. Sim, houveram coisas boas lá. Enquanto tu não parou para pensar nisso, tu tinha guardado, tinha memória de momento de tristeza. Sim. Mas quando tu parou, a partir da contação, do processo terapêutico, tu botou uma nova imagem no lugar disso. Coloquei uma imagem de substituição. Isso que é fantástico, dá nova alegria para a nossa vida, para a nossa alma, né? É como se tu tira um peso.
não, aquilo não foi mais tão ruim assim, não foi mais tão triste. Houveram coisas boas. Claro. É isso que eu ia perguntar. Esses bloqueios, na verdade, então, eles funcionam para te ter energias ou alguma coisa negativa de um período que passou, né? E aí, Sim. essa reconfigurando assim, daí tu muda a forma de ver há um tempo atrás. Sim, sim, tu precisa fazer a ressignificação, porque a gente se prende muito, né? Nós somos muito assim, a gente se prende naquilo que foi ruim, que foi sofrimento. Verdade. Espiritualmente a gente fica preso naquela dor e a gente não consegue ampliar o nosso olhar para algo além. O que essa situação me trouxe, o que ela significa, que aprendizado eu tenho com ela? Não, a gente fica só olhando para a dor. E a contoterapia ajuda a gente a expandir esse olhar. O negócio é de mexer na ferida, né? Que nem dizem. Isso. É lindo porque assim, ó, a gente consegue ver a nossa história de um outro lugar. Os contos permitem que a gente se afaste um pouco da nossa história e veja ela de longe, de um outro lugar, de uma outra maneira. E como que tu faz esse atendimento individualizado ou coletivo? Eu trabalho com um grupo terapêutico de mulheres ou atendimento individual. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com 2 adolescentes. Uma, inclusive, perdeu a mãe, né, de forma trágica. Então, tem o conto da Vasalisa, que trata da iniciação feminina e do resgate da intuição, do resgate dessa força da mulher para ela poder lidar com a situação que se apresenta. Porque o conto, na sua essência, é a palavra, seja Sim, ela oralizada ou sim. ela escrita. Como tu dizes, tem o viés poético que daí gera imagens. Sim, geram imagens mentais. Exato. O conto ele vai fazer assim, quando tu ouve uma história, né, essas imagens mentais que surgem, essa imaginação que surge durante a contação, faz com que tu acesse também uma emoção que está lá dentro Conforme guardada essas vivências. muito. Sim. Conforme que Sim. viveu. Porque a imagem, ela é aquilo que a palavra não dá conta. O Otávio Paz fala muito disso. Sim. A imagem vem para justamente ilustrar aquilo que tu não tem a palavra para dizer. Sim. E aí você vai fazendo essa técnica, usando a obra e usando o que o teu paciente te traz. Sim. Simone, e muitas vezes os nossos pais ou as pessoas que nos conhecem, elas contam histórias que a gente não tem lembrança. Então, elas contam a partir do olhar delas. Talvez não sejam nem fiéis ao que aconteceu. Mas como a gente, às vezes, não tem essa lembrança, essa memória, né? A gente acaba assumindo como nossa. Se ligando a ela. Se utiliza essa e reproduz, né? Leva adiante aquilo que o teu pai, a tua mãe falou. Às vezes, essa fala é mais um desejo do que propriamente um acontecido. Né? Às vezes, Sim. os seus pais projetam naquela fala deles, naquele relato, um desejo deles em relação a gente. Nem sempre foi exatamente como eles contaram. Sim, pode ser que o fato não tenha acontecido realmente Daquele como foi jeito. relatado, Isso. né? Sim. Os pais, sim, projetam muitos dos seus sonhos, dos seus desejos que talvez não puderam realizar nos seus filhos. Isso faz parte, do ser humano. Mas no momento que a gente toma consciência disso, o pai, uma mãe, que talvez está projetando algo no seu filho, bom, ele pode parar, pensar e refletir. Não, acredito que o meu filho tem capacidade de tomar as decisões sozinho, né? Eu passei todos os valores, o que foi importante para ele durante a educação. Então, eu digo assim, tudo começa com a tomada de consciência. A tomada de consciência é o primeiro start. E é isso que o conto nos traz, essa tomada de consciência. Porque às vezes a gente está envolvido em muitas questões e a gente não para pensar. E o conto nos traz, bom, agora eu vi, agora eu sei. O que eu vou fazer com essa informação que chegou até mim? Me parece, me vem em mente, assim, escutando vocês, é que a contação de histórias sendo usada como um processo terapêutico tem uma qualidade diferenciada, porque eu acho muito legal sentar com as crianças e contar história, sabe? Eu acho muito legal e as crianças gostam disso, né? Muito, elas a gente precisam. gosta disso. Isso faz parte de saber a sua história. Mas essa coisa que às vezes os pais dizem, no meu tempo era assim, era assim, era assim, me preocupa. Porque eu acho que é uma falta de escuta do momento que a criança, que o jovem está passando. Sim. Então, acho que é importante a gente diferenciar aqui, né, uma contação de história como um momento terapêutico, né, de oportunidade de encontro consigo mesmo, de refazer essa história, do que essa coisa de achar que a tua história é a que deveria ser a do teu filho.
E isso eu acho bem grave, né, gente? Eu acho assim, a gente precisa respeitar também. O tempo deles foi outro, é o que eles conhecem, é o que eles sabem, né? O importante é eles enxergarem como o filho é, as características do filho e respeitar suas escolhas. Exato. Talvez um pai vai dizer, eu não consigo compreender esse caminho que tu está seguindo, essa escolha, mas eu respeito, porque eu confio em ti, eu te amo, né? Eu confio na educação que eu te dei, mas eu acho que a gente tem que respeitar. Né? Porque nem a minha mãe tem 80 anos, eu tenho 40. Olha a diferença. É um pouco difícil. Como que ela vai entender como que a vida funciona hoje, da época dela? Né? Então, assim, eu tenho um respeito e um carinho muito importante pela memória. E pelos idosos, então, nem se fale, né? Porque eu quis homenagear as mulheres e o feminino, o resgate do feminino, dando o nome do meu consultório com o nome da minha avó materna, Ema. Que era uma mulher muito forte, mas amorosa. Sim. Ela sabia, ela tinha 15 filhos. Né? E com aquela sua amorosidade, com aquela sua paciência, ela conseguia colocar as coisas mais ou menos, as coisas aconteciam como ela queria. A doçura e a força andam juntos na vida feminina, né? E são atributos, acho que até a feminilidade, são atributos que acabam dando para a mulher. Ela tem que ser doce, tem que ser serena, tem que ser tranquila, né? É uma transição. Eu digo assim, a mulher, ela tem dentro de si tanto o arquétipo feminino como masculino. Ela tem que encontrar o equilíbrio. Às vezes ela vai precisar sim ser mais masculina, às vezes ela vai precisar ser mais feminina. É isso que eu digo que a doutora Clarissa nos ajuda a resgatar. É fazer, né, essa transição. É quase como se saber usar, a gente aprende a usar em dado momento aquilo que mais precisa. Isso. Se é um pouquinho de força ou se é um pouquinho de doçura. Isso. E eu penso, não sei, Simone, o que tu pensa, e vocês, gurias, que a maternidade é mais um exercício, né, que a mulher tem de poder exercitar toda essa qualidade, essas características. Não vou dizer que sejam qualidades em defasagem ao homem, mas a paciência, né? Sim. Como é? Tem barriga, né? Daí tu tá comendo, cai na barriga. Aí depois que eles nascem, eles vomitam no teu ombro. Tu acabou de tomar banho. Então, coisas assim da vida prática, que são oportunidades que a gente tem de exercitar. A paciência, a gente dá a última palavra, dar a última palavra não é mais tão importante como quando tu era, né, mais jovem, né? Eu penso que a natureza é sábia nesse aspecto. Sim, muito. Né? Dá um valor menor para essas dimensões que antes tu dava um valor maior. Que vai acontecer da criança te sujar, vai acontecer de imprevistos. Natural, né? Eu acho que a gente ter paciência e adaptar aos contratempos, que desafios sempre vão existir, né? Sim, é um período da vida, né? Onde a criança vai exigir mais, demanda mais cuidado da mãe. Faz parte, ou às vezes, do cuidador, ou o pai agora está entrando muito, eu observo muito, assim, que o pai tem dividido muito essas tarefas com a mãe, do cuidado com os filhos. Eu acho isso muito importante. Resgatar esse pai, essa força masculina para dentro de casa. Com o seu jeito, do seu modo, que nem tu disses, né? Respeitar a especificidade de cada um. Sim. Mas hoje, Simone, eu vejo assim, a gente falando sobre filhos, eu vejo essa diversidade está também nas turmas, nas crianças, quando você vai eu acabei de fazer estágio na educação infantil da pedagogia, que eu também estou fazendo, e aí eu vejo na turminha que eu estava de pré, assim, uma diversidade de comportamento das crianças, de estilo. Às vezes nós, mulheres, também temos que ser um pouco diversas nessa vida. Sim. Claro, para dar conta das tarefas, mas às vezes tu tem que ser muito... E às vezes tu nem acredita que tu consegue ser. Não é? Sim. Quando vê, já fez até. Quando tu para pensar, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Como é que eu tive coragem de fazer? Mas é um instinto, eu acho. Reflexo? Reflexo, né? Que coisa. Instinto feminino, Instinto feminino. Mais alto que reflexo, é instinto. É instinto. E só voltando à contoterapia, assim, tem um autor que ele diz que a imagem é um recurso mais antigo e mais poderoso de cura que a gente tem. Né? Então, essa contoterapia, vamos dizer, já existia antigamente, muito antes da psicologia, onde se reunia ao redor de uma fogueira, se contava histórias reais ou causos. Nós aqui temos os causos gaúchos, e ali se conversava, se trocava, se compartilhava experiências, informações, né? Então, é uma coisa bem antiga, é uma coisa que nos acompanha desde o início, desde a infância, a gente é acostumado a acompanhar contos, né? Sim.
Mas está muito bom, mas a gente tem que encerrar esse bloco, né? Mas daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o que as mulheres querem. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Entre Elas e, para começar esse bloco, nós vamos ter a leitura da Vânia. No programa passado a gente ficou sem a leitura, porque a Vânia estava de férias. Mas hoje ela está de volta e vai fazer a leitura de uma autora feminina. Isso, é uma autora que tem uma parceria também com o autor. Ela se chama Stella Barbieri e fez essa obra junto com o Fernando Vilela. E a obra se chama Quero Colo. Aí vocês vão entender ao final por que eu trouxe essa obra. Quero colo. Um colinho é sempre bom. Para dormir, para comer, para passear. Gosto de colo quando estou triste ou no trabalho da mamãe. Um colinho é maravilhoso para perambular por aí. Para tomar um sol, é na hora de viajar. É bom para pegar fruta no pé, para aquecer e na volta para casa. De manhã, de tarde, de noite. Ah, eu gosto muito de colo. E quem não gosta? Eu trouxe essa obra, gente, porque aqui, entre as imagens do Fernando Vilela, então, e da Stella, a maior parte são figuras de mães segurando bebês em seus colos, nesse passeio todo. E eu gostaria de perguntar, então, para as nossas convidadas, será que as mulheres querem colo hoje? O que vocês acham? Vou falar por mim. Sim, a gente quer colo. Mas quando não tem, a gente segue a vida. Tem que inventar. Não dá para esperar. Às vezes a gente tem que ver só quem consegue nos dar colo, né? Quem pode? Então a quem gente papela para quem consegue. Mas tem muitos que a gente não recebe. Às vezes, talvez a gente tenha que dar colo para si mesmo, né? Para si mesma. Os agrados magistrais que a doutora Clarissa fala, né? Claro, às vezes a mulher precisa, sim. Todo mundo tem um momento que está um pouco mais triste, né? Precisando de um carinho, de um conselho, de um chamego, seja lá o que for. Mas se ela não tem disponível, ela pode se dar um agrado magistral, né? E a doutora Clarissa fala, são coisas tão simples que a mulher pode fazer para ela mesma e que ela não tem feito mais. Agrado magistral, gente. Olha, normas gerais para a vida dos lobos. Coma, descanse, perambule nos intervalos, seja leal, ame os filhos, queixe-se ao luar, apure os ouvidos, cuide dos ossos, faça amor e uive sempre. Gritar às vezes. Muito legal. E aí, a propósito, às vezes a gente também silencia demais. Não diz que está precisando de colo, não diz que está precisando. Quando o dia já está no limite, digamos, né? Daí até nem pede, né? Já estoura, né? Já faz uma... E porque
claro, são mulheres... A vereadora Paula se emocionou aqui. São mulheres e mulheres, né, vereadora Paula? Tem gente que é corajosa, que já faz uma DR, já faz uma discussão na hora, né? Tem. Mas tem mulheres que vão acumulando, e aí quando chegam no momento... A gente precisa aprender que o homem não tem essa percepção tão aguçada como nós mulheres temos, para perceber o sentimento que está se passando com o outro. Então, às vezes, a mulher precisa falar, sim, claramente. Olha, hoje eu não estou bem, eu estou precisando conversar, eu preciso de um colo, de um carinho, né? Às vezes o homem está ocupado com as suas tarefas, também tem as suas preocupações. Então, nem todos os homens vão ter essa sensibilidade de perceber quando a mulher não está bem. Então, a mulher precisa falar sim. Claro. Às vezes até desenhar, ó, tô precisando que você venha aqui, deite aqui, sente aqui que eu vou ficar no seu colo, não é assim? Às vezes parece que eu tenho que dizer, né? É verdade, os homens não têm essa percepção mesmo, né? Então, ele só vai entender quando a mulher falar, colocar em palavras isso, né? Senão o homem... Mas é que no fundo, Cris... A mulher espera, Mas é que no fundo, a gente não queria fazer isso. Sim, no fundo, a gente não quer falar. Notada, né? A gente quer que a pessoa venha e faça, tome uma atitude, né? Puxa vida, por que a gente tem que falar? Porque o contrário não é assim. E tem dias que precisa mais. É que o colo, ele é de diversas formas, né? Tem o colo do aconchego, tem o colo onde tu espera que alguém tome uma iniciativa, tu espera que alguém faça o seu papel. Ótimo. Né? Pelo menos é assim que eu vejo. O colo não é um sinônimo de fraqueza. Né? É um acolhimento, sim, às vezes é um descansar, às vezes deixa que eu faço, vai descansar, né? Mas também é iniciativa, também é independência, né? Então, ele ocorre das mais diversas formas. É mesmo, talvez aqui seja mesmo figurativo, simbólico, e pode ser reproduzido de várias maneiras. De várias maneiras, eu penso. A doutora Clarissa fala que onde está a nossa maior vulnerabilidade também está a nossa maior força. Né? Luz e sombra andam juntos, então onde tem maior sombra, também há luz. Porque quando a gente às vezes enfrenta uma dificuldade que tu achas que não vai conseguir, tu enfrentou tão bem que nunca esperaria, né? Você nunca vai esperar que consegue, daí no final passou e conseguiu. Sim, aquilo que a gente diz, a gente foi ao fundo do poço e lá a gente vai encontrar a nossa energia, a nossa força. É como se existe uma mola propulsora que nos impulsiona para cima. E aí a gente vem renovadas, com mais força. E as dependências, Simone e Paula, que são psicólogas, né, Cris? Por que às vezes também as pessoas criam tanta dependência em torno da mulher? Que é mais ou menos isso. Acho que também talvez um pouquinho meia-culpa. A mulher faz demais... Né? Não terceiriza a questão, faz demais. Aí, para aquelas pessoas a quem a mulher faz, já fica tão acostumada, elas ficam tão acostumadas que esta mulher vai fazer que elas nem mais tomam iniciativas. A gente só vai notar essa falha quando a mulher deixa de fazer. Sim. Aí tem a falta. E é muito comum no ambiente doméstico, mas também em outras circunstâncias. Sim. Teve algum momento que foi falado aqui, assim, de que não sei se os filhos são diferentes e tal. Eu sempre relaciono muito a maternidade com o exercício de liderança, né? Ser um líder, homem ou mulher, é reconhecer as diferentes características dos teus liderados. Uns vão precisar de mais apoio, de elogio, os outros de mais independência, de desafio. Os filhos também são assim. Eu acho que eu me vi isso tanto na maternidade quanto no exercício de liderança. Pessoas que vieram buscar proteção, eu digo, não, até aí não. O que eu posso te dizer, isso eu fiz até com um psicólogo, né? Tinha um médico que eu administrei um hospital durante o período e médicos assim que arrasava assim, não, eu quero te ajudar aqui, é tu construir como tu vai lidar com isso, mas é tu que vai ter que lidar, senão ele nunca vai te respeitar, né? Eles, não só ele. Então tu precisa te posicionar, vamos ver junto como construir isso, né? E com os filhos também, né? Se a gente super protege, a gente cria, quando a gente fala aqui das questões de violência, né, contra a mulher, tem diversas histórias, mas eu acho que é muito uma baixa estima, né? Quando a gente cria filhos super protegidos, que aí a forma que eles encontram de reagir é através da força, porque, né, geneticamente o homem tem mais força que a mulher, né? Mas ele está muito sofredor, né? Não tem mais aquele amparo da mãe permanente. É uma mãe super protetora.
Então, acho que a gente tem que cuidar. A superproteção, a gente pode pensar assim que o que está por trás disso é uma falta de confiança na capacidade do filho. É isso mesmo. Né? Então, tu não confia, tu não acredita na capacidade do filho, tu tem que proteger, cuidar. E às vezes eu percebo que a codependência está muito nisso, assim, de querer ter o controle de todas as situações, de tudo que acontece. E não tem como a gente ter o controle. Isso causa sofrimento também, né? Muito, muito. A gente não tem como ter o controle mesmo. Não, e tu tem que confiar na educação que tu deu pro teu filho, né? Porque se tu não confia naqueles valores que tu transmitiu, como é que tu vai prepará-lo para a vida? Né? E Vai sentir que ele está preparado para a vida. Às vezes eu acho tão... Quando eu vejo uma criança, né? Às vezes ela está caminhando, está ali numa situação de perigo. E eu gosto até de ver ela se aproximar da situação de perigo. Claro que tu vai monitorar, se não é um perigo exagerado, queima, né? Que Isso, assim. Mas para ver como ela vai conseguir reagir a isso. Sim. Tu não quer dizer que tu tá desatento, tu tá vigilante, tu tá observando, mas tu tá deixando ela caminhar com suas próprias pernas para ver o que ela vai fazer. Eu acho que uma experiência boa é essa, assim, de deixar como ela vai fazer, porque é isso, é só permitindo, né? Permitindo que os filhos vão à festa à noite, permitindo que os filhos vão fazer uma viagem sozinhos, dependendo, claro, da idade. É só permitindo que você vai saber se pode confiar ou não. Sim. Percebo muito assim, há muitas mulheres que já têm filhos adultos, que eu recebo no consultório, assim, para mim vieram os adolescentes, 18, 20 anos, né? E eles se queixam, sim, desse excesso de controle que as mães exercem sobre eles. Então, eu pergunto se essa mãe tem alguma atividade. Não, ela não tem uma atividade. E o que a gente percebe ao longo dos estudos? Que essas mulheres, elas se afastaram de si, daquilo que é importante para elas, e elas têm uma dificuldade em entrar em contato com a sua dor. Então, é mais fácil eu olhar para o outro, para fora, né? Então, eu vou ajudar na educação, no que ele precisa, eu vou controlar os horários, né? Mas eu não olho... da dor dele, não da minha, como isso, se fosse... Isso, elas têm muita dificuldade de olhar para si, para a sua dor, para aquilo que ficou lá atrás esquecido. E até usa como subterfúgio isso. Eu tive que ficar atenta ao meu filho, eu tive que ficar atenta, vai usando como... argumento. Porque hoje em dia, assim, tem tantas atividades para uma mulher aposentada ou não aposentada poder fazer, as atividades gratuitas que existem, né? Uma caminhada no parque, com as amigas, um chimarrão, enfim. E aí eu vejo essas mães presas à vida doméstica e à educação dos filhos. Mas eles já têm 18, 20 anos. Eles não precisam mais dessa mãe. Ou até talvez essa mulher que às vezes esconde muitas vontades, né? Vontades, não estudou para criar os filhos, não frequentou determinados cursos, capacitações para cuidar dos filhos. Será que as mulheres que estão em casa aí não seria... Alguma mulher se enquadra nisso? Talvez seja o momento mesmo de dizer o que querem agora. Descobrir e de lutar, né? Eu acho que é lutar por aquilo que querem, né? Se eu quero agora, se meus filhos estão criados e eu quero estudar, eu quero me qualificar, eu quero fazer uma faculdade que não fiz, eu acho que o momento é o momento de chegar em casa e dizer para o marido, chegar para os filhos e dizer, agora vou olhar para mim. Acho que é o momento de se voltar para si e ver o que ela quer, o que ela deixou para trás, que talvez fazia sentido. E por um tempo não fez mais, e resgatar, fazer um resgate, né? Daquilo que era importante, né? Os nossos maiores sonhos, eles são assim construídos às vezes na infância e adolescência. E a gente se esquece disso. E tem alguns contos que ajudam a gente a resgatar. Tem contos que eu trabalho também, que tem um trabalho que é sentido da vida e propósito, e que eles nos ajudam a entrar em contato com aquilo que está esquecido, que é importante para nós. Teve um conto que eu me lembro que eu participei e eu vi assim pilhas e pilhas de livros, foi lindo aquilo. Eu digo, bom, estou no caminho certo, né? Então, os contos ajudam a isso também, a resgatar aquilo que é importante que está esquecido, que a gente não lembra mais. Te deixou pelo caminho. A mulher dançava, ou a mulher fazia uma atividade manual. E sentia muito prazer. Sim. Agora está hibernando, mas está na hora então de tirar. Deu saudade do meu tricô. Agora eu só faço colete sem manga, porque não dá mais tempo. Mas é bem bom de fazer, né? Mas realmente está complicado. E tem também essas danças circulares, que tem. São momentos que a mulher está com outras mulheres e consegue se conectar com esse feminino, né? Que eu acho que nossa, a dança circular, ela é terapêutica. Eu conheci esse trabalho e me encantei, assim, me apaixonei. Acho que tem várias ferramentas, digamos aí, hoje disponíveis. Mas, enfim, nós estamos encerrando o programa de hoje.
Eu gostaria muito de agradecer a Simone por ter Obrigada. aceitado nosso convite, a vereadora Paula pela contribuição, Vânia por estarem comigo. Você que está nos assistindo também, muito obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar até aqui. Não perca as próximas edições do Entre Elas. Muito obrigada, um abraço e até lá.